Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caros irmãos que nos assistem através dessa plataforma do YouTube, aqui do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, vamos trazer um tema hoje que fala sobre os planos espirituais superiores, percepções. Esse tema já conhecido dos espíritas, porque a literatura espírita traz algumas informações sobre os planos espirituais, mas essa informação está mais direcionada para os planos espirituais próximos ao planeta Terra. Nós temos, por exemplo, na obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, né, aquela coleção que ele tem de livros, riquíssimas informações sobre a vida dos desencarnados. E esse plano espiritual que ele descreve é o mais imediato após a nossa crosta terrestre. E após a experiência física, no desencarne, os espíritos retornam para o plano espiritual. Então, hoje nós vamos procurar falar sobre os planos espirituais superiores. Desses, nós não temos muitas notícias. Nós precisamos de um esforço maior para encontrar nessas obras as referências aos planos superiores, porque com os inferiores nós estamos mais acostumados, né? Porque estão mais próximos de nós, e as notícias que os espíritos trazem, muitos deles passaram por essas experiências de permanecerem nos planos inferiores. Então, nós vamos hoje ampliar o nosso conhecimento, nós vamos estender aí essa visão que a gente possa ter com o conteúdo da doutrina sobre os planos espirituais, mas os superiores. Mas para isso, vamos lá. É a doutrina e o evangelho que sempre nos guiam. Então vamos começar com Jesus, nos falando que não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Então, Jesus está nos afirmando da amplitude da vida no universo criado por Deus, que a vida está em toda parte. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, vem falar dos diferentes estados da alma na erraticidade, que aí ele vai diferenciar. Esses diversos mundos ou diversas moradas podem ser orbes materiais, onde o espírito encarna ou reencarna. Mas também podemos entender como esses diferentes estados da alma. Nós vamos estar de acordo com o nosso momento evolutivo. Em que plano estaremos? Na erraticidade. Entendendo que a erraticidade significa o intervalo entre as encarnações do espírito. Quando estamos fora do corpo material, estamos na erraticidade. E lá estaremos onde? Né? Esse é que o nosso estudo se propõe a saber hoje, a compreender melhor. Então, nós temos aqui a pergunta: onde vivem os espíritos fora do mundo corpóreo?
fora do mundo corpóreo. E aí é o Livro dos Espíritos que nos ensina. No capítulo 1, nós encontramos os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? É a pergunta 84 que Kardec dirige aos espíritos superiores. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? E eles respondem de forma bem sucinta: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, fora do mundo material, há um mundo dos espíritos, que nós não vemos enquanto nós estamos aqui, a não ser através da mediunidade, né, em algumas circunstâncias específicas. Mas os espíritos constituem um mundo à parte, que é esse mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. E ainda continua Kardec. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal, na ordem das coisas? Qual é o mundo principal? Esse material, que nós usamos corpos de carne, corpos densos? Ou o principal é o mundo espírita, onde nós nos encontramos fora do corpo? É muito clara a resposta. O mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, nós viemos do plano espiritual, para ele retornaremos. E esse mundo espírita é o que é o principal na ordem das coisas, que ele pré-existe e sobrevive a tudo. Quer dizer, o nosso planeta Terra e todos os orbes, tudo que é matéria, está sujeito às leis da matéria e vão também perecer. Mas os espíritos são imperecíveis. Por isso, esse mundo espírita já existia antes e vai continuar existindo. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. É o mundo principal. Mas onde estão os espíritos? Continua a nossa pergunta. Eles ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Pergunta Kardec, na questão 87 do Livro dos Espíritos. Eles estão em alguma região determinada, circunscrita, quer dizer, limitada ali? Os espíritos ficam em algum lugar circunscrito no espaço? A resposta é um pouco mais longa, então nós vamos ler aqui. Estão por toda parte os espíritos. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Então, entendemos aqui que sim, não há espaço vazio, né? Os espíritos estão em toda parte, infinitamente os espaços infinitos, né? Então, tanto em planos materiais quanto nos planos espirituais, fora do corpo, os espíritos povoam os espaços. E, de contínuo conosco, nós temos espíritos, porque eles estão entre nós também. Mas não podem ir a todos os lugares aqueles que são menos adiantados. Há regiões interditas aos menos adiantados. Então, está sempre tudo de acordo. Essa localização dos espíritos vai estar de acordo com a sua posição na escala evolutiva. Os menos adiantados não podem ainda alcançar planos espirituais superiores. Eles permanecem ligados ainda, por exemplo, aos interesses terrenos.
E nós vamos ver aqui como que a obra de André Luiz nos esclarece sobre isso. No livro Evolução em Dois Mundos, há essa pergunta, né? Os mentores e instrutores de André Luiz, eles estão sempre ensinando, né? André Luiz é um aprendiz ali, e já nesse ponto do Evolução em Dois Mundos, já realizando tarefas, né? Então, ele já estava mais adiantado aqui. Como se apresenta a vida social dos espíritos desencarnados? Olha só que esclarecedor. No plano espiritual imediato à experiência física, as sociedades humanas desencarnadas, em quase 2/3, permanecem naturalmente jungidas, de alguma sorte, aos interesses terrenos, egressas do próprio mundo em que se lhe tramam os elos da retaguarda, quando não se desvairam nas faixas infernais, igualmente imanizadas ao planeta de que se originam. Trabalham com ardor não só pelo próprio adiantamento, mas também pelo adiantamento dos irmãos. Então, vejamos aqui, quase 2/3, é muita gente, é muito espírito desencarnado das sociedades humanas, falando aqui da Terra, né, que permanecem ligados aos interesses terrenos. É a falta do esclarecimento espiritual, é a vivência ainda de apego às questões materiais, que faz com que esses espíritos não possam ascender ou subir, né, ou se elevar para planos superiores. Eles permanecem ainda imanizados, né? Essa expressão quer dizer imã, colados, ainda presos à ambiência espiritual da Terra. E ali, e quando não vão ainda para regiões que ele chama aqui faixas infernais, né? Que a gente sabe que são locais temporários, criados pelos próprios espíritos, pela sua condição mental, né? Os mais comprometidos com o mal, né? Mas tem aqueles que já estão lá trabalhando pelo seu próprio adiantamento e vão certamente sair dessas faixas também. Mas, na maioria, né, 2/3 dos desencarnados ainda se encontram nesses planos espirituais inferiores. Essa é a vida no plano espiritual. No livro Libertação, nós também temos essas evidências de planos inferiores. E aí diz o seguinte: não longe de nossa paz relativa, em círculos escuros de desencanto e desespero, misturam-se milhões de seres, conclamando comiseração. Por que não acender piedosa luz dentro da noite em que se mergulham desorientados? São imensas coletividades em dolorosa petição de reajustamento. Então, meus irmãos, nessa ocasião, André Luiz está se preparando também para tarefas em que ele iria adentrar regiões obscuras, essas regiões, esses círculos escuros. Ele entarefa, evidentemente, né, a trabalho nessas regiões. Então, o instrutor faz essa descrição aqui, que são imensas coletividades em dolorosa petição de reajustamento. Ele pede, né, por que não acender luz nesses locais? Tá? Conclamando e estimulando esses servidores ao auxílio fraternal aos espíritos que habitam essas regiões, né? E nós destacamos aqui, né, a nossa Terra, com todas as camadas de substância ultrafísica que a circunda, né? Então, a gente imagina aí o planeta Terra e essas substâncias, camadas dessa substância sutil que forma os planos espirituais. Muito bem, mas até agora nós estamos falando de inferiores, né? De planos espirituais inferiores. E o nosso tema são os superiores. Na obra de André Luiz, nós temos evidências de planos espirituais superiores. Vejamos aqui que
quando ele conta da organização da cidade Nosso Lar, ele fala dos 12 ministérios. Desses 12, apenas 2 se comunicam com planos espirituais superiores, que é o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina. Então, eles têm uma conexão com planos superiores, esses 2 ministérios, lá na cidade Nosso Lar. Essa é uma evidência de que Nosso Lar é acima do umbral, já é uma cidade de equilíbrio, de refazimento, onde os espíritos vão ali se retemperar, né, saídos muitas vezes das zonas umbralinas. Então é superior em relação ao umbral, mas Nosso Lar ainda não é um plano espiritual superior, mas se conecta com eles. Esses ministérios aqui são um exemplo disso. Elevação e união divina. Lá no livro está bem explicado, no Nosso Lar. E outra passagem desse livro também nos mostra um plano superior, bem superior ao Nosso Lar. Olha, a visita da mãe de André Luiz. Quando ela vai visitá-lo, ela vem de um plano superior. E ele não pode ir até ela. E ele faz menção de ir até ela. Ele queria ir com ela. E ela diz: não venhas, meu filho. Esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. O que quer dizer isso? Ela fala: não venhas, você não pode me acompanhar, meu filho, porque ele ainda não possuía vibração adequada para ascender, para ir até esse plano onde se encontrava sua mãe. Né? Não tem lá a explicação de Kardec? Os espíritos estão em toda parte, mas nem todos podem ir a todos os lugares. Há regiões interditas aos menos adiantados. É o caso aqui. A mãe de André Luiz habita um plano superior em que, naquele momento, ele não poderia ir. E ela precisava até se munir de recursos fluídicos para a sua jornada de regresso. Né? Então, também é uma evidência que a gente encontra no livro Nosso Lar. E ainda no Nosso Lar, mais uma evidência de plano superior. É a ministra veneranda. Olha só o que é dito sobre ela. É a criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Os exemplos de atuação da ministra veneranda demonstram isso, porque ela já tinha autoridade suficiente para promover transformações na cidade para o bem, para a elevação dos espíritos que lá moram. Então, é muito interessante a gente ler no livro Nosso Lar as construções feitas pela ministra veneranda e essa conexão que ela tem também com espíritos superiores e com planos espirituais superiores. Olha o que diz aqui: intimamente ela vive em zonas muito superiores à nossa. Ela mora em nosso lar, mas ela não é de lá. Ela é de planos superiores também. Por isso é considerada criatura das mais elevadas que estão ali naquela cidade. Então, aqui nós já estamos caminhando, ó. Nós já saímos do plano mais inferior e estamos indo para os planos superiores. Então, a literatura espírita já nos fala desses planos. Mas no Obreiros da Vida Eterna, nós temos uma explicação fantástica sobre essa existência de planos superiores, espirituais superiores, que é a visita do espírito Asclépios, né? No livro Obreiros da Vida Eterna, conta a chegada desse espírito numa região ligada ao nosso lar, onde eles iriam
iniciar uma tarefa, e esse espírito vem dar instruções, responder questionamentos. Já a chegada dele é muito especial, porque é preciso fazer uma ambientação para que ele possa se materializar ali naquele plano. E aí é esclarecido que ele pertence à comunidade que administra o sistema solar, ligado à Terra. Ele está no capítulo 3 do Obreiros da Vida Eterna. Olha o que conta. Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Ele é um dos mentores da humanidade terrestre. Ele partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente é ainda entidade do nosso planeta, funcionando embora em círculos mais altos de vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira, quer dizer, deseja, integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Os componentes dessa, por sua vez, né, que coordenam Júpiter e Saturno, esperam, ansiosos, o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Está vendo como vai gradativamente vai ampliando? Entre esses últimos, essas últimas, né, assembleias divinas, estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Então já ampliou mais. E os que orientam nosso grupo de estrelas também querem participar um dia da coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáctico. Aí nós chegamos na Via Láctea. Há comunidades, assembleias, que ele chama aqui de coroa de gênios celestiais, que amparam a vida e dirigem a vida do sistema galáctico, da nossa Via Láctea. Olha só como já cresceu. Então, aqui, esse texto mostra que há uma hierarquia desses espíritos sublimes que são os mentores da humanidade e podemos dizer das humanidades do sistema, do nosso sistema solar, e aí amplia-se para a Via Láctea e assim por diante. E olha só, a Via Láctea é viveiro e fonte de milhões de mundos, mas é somente um detalhe na criação divina, uma nesga do universo. Olha que maravilha! Nós temos aqui a imagem da Via Láctea com um destaque para o nosso sistema solar, que é só um pontinho ali diante dessa galáxia que tem bilhões de sóis, todos eles circundados pelos seus planetas. Então, imaginemos aí os planos espirituais ligados a todas essas formações materiais. Aqui a gente tem um esquema do nosso sistema solar, nós trouxemos aqui a imagem dos planetas, porque queremos apresentar o livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Esse livro vai falar da vida nos planetas do sistema solar, porque todos os planetas do nosso sistema são habitados. Então, é uma revelação espiritual trazida através da mediunidade, que a médium é Michele Sobrinho, o espírito Santa Teresinha de Lisieux foi quem trouxe essas revelações. E o organizador desse trabalho é o Aderlan Ferraz. Aqui nós encontramos uma ampliação do conteúdo da doutrina espírita, daquilo que ainda não tinha sido
trazido pelos espíritos. Então, há nesse livro uma pergunta também que fala de planos espirituais, que o Aderland vai fazer uma pergunta na questão 54. Vamos juntos. O nosso sistema, constituído por ampla diversidade de astros, é materialmente visível ao homem terreno por meio de variados instrumentos. O que o homem terreno veria se pudesse vislumbrar a dimensão espiritual de todo o sistema solar? Certo? Olha a pergunta dele. O homem vê os astros. O que é material, o homem consegue ver através de variados instrumentos. Está aí a astronomia, a cosmologia estudando o universo, os outros planetas, né? E ele pergunta: o que o homem terreno veria se pudesse vislumbrar a dimensão espiritual de todo o sistema solar? Está se referindo ao sistema solar. Vamos ver que Santa Teresinha responde. Veria um ambiente expressivamente mais complexo, transbordando esplendor e trabalho. A visão e instrumentos limitados dos homens ignoram grande parte dos eventos e expressões que se dão na Terra e em todo o sistema solar, citando apenas as manifestações da dimensão física. Então, ela já diz que a visão do homem ainda é muito limitada, até os próprios instrumentos ainda não permitem uma visão mais ampliada, né? Nós ignoramos grande parte do que acontece na própria Terra, né? E no sistema também. Isso falando da parte física, dimensão física. Se pudessem penetrar na dimensão espiritual, perceberiam os diversos e amplos campos onde os espíritos vinculados ao sistema se desenvolvem e trabalham, além das magníficas expressões espirituais que ali se manifestam de maneira suave e completa. O ser sensível, diante desta visão, se encantaria e vibraria em intensa gratidão ao Pai, que tantos recursos dispõe para o desenvolvimento dos seres. Vejamos, meus irmãos, como que na dimensão espiritual nós não temos ideia do que acontece, né? Esses planos onde os espíritos se desenvolvem e trabalham, que lá há magníficas expressões espirituais que se manifestam de maneira suave e completa. Então, o ser sensível, diz Santa Teresinha, se encantaria diante dessa visão e vibraria em intensa gratidão ao Pai por tantos recursos que são oferecidos, né, que o Pai dispõe para o desenvolvimento dos seres. Porque a evolução, ela é infinita, né? Nós continuamos evoluindo, seja em qual situação estivermos, a evolução não para nunca. E nós dispomos, né? O Pai dispõe esses recursos para nós, na grande família universal. Então, estejamos em ambientes físicos, encarnados nas oportunidades, como estamos agora aqui em corpos materiais, seja no plano espiritual, nós estamos diante de grandes oportunidades de crescimento. Não vamos ficar, então, presos aos interesses terrenos, aos apegos, porque nós podemos criar ambiências onde nós vamos estar, né? O nosso estado na erraticidade vai depender da nossa intimidade. Por isso, consideramos o conhecimento espírita libertador. E a doutrina é conhecida como a doutrina consoladora, porque ela vai nos explicar isso, né? Nós temos, sim, regiões de sofrimento, nós temos os umbrais nos planos espirituais,
Nós temos zonas de recuperação dos espíritos comprometidos, né? Então, existem hospitais, existem escolas no plano espiritual, existem casas, existem reunião de espíritos afins. Tudo isso nós conhecemos, mas sabemos também agora um pouco mais de que existem planos espirituais superiores, aqueles que são mentores da humanidade terrestre. E eles também, acima deles, também outros planos espirituais, onde se reúnem os gênios, como diz ali o livro de André Luiz, né? A coroa de gênios que regem o sistema solar e assim por diante, né? Então, não estamos sós também no plano espiritual, podemos e devemos já aspirar, desejar esse nosso crescimento e essa nossa elevação íntima, que vai depender sempre da nossa elevação, do nosso esforço. Então, nós temos aqui uma imagem de Santa Teresinha de Lisieux, falando ainda sobre esse conteúdo que ela trouxe para nós, como revelação, como ampliação da doutrina espírita. Santa Teresinha de Lisieux, ou do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela entra para o convento das Carmelitas Descalças em 1888, aos 15 anos. E Santa Teresinha desencarna com 24 anos. Né? Ela morre muito jovem. E como que esse espírito conseguiu ser santificado? Como que ela se tornou santa? Numa vida tão curta aqui na Terra. É de se pensar. E o que nós podemos entender disso? Qual é a evidência que isso traz? É a elevação desse espírito, a grandiosidade dessa alma. Já quando esteve aqui nessa última encarnação, já era um espírito iluminado, né? Tanto é que após 28 anos, apenas 28 anos da sua desencarnação, ela é tornada santa pela Igreja Católica, né? Pelo Papa Pio X. Em 1927, ela é nomeada Padroeira Universal das Missões e um dos títulos mais importantes, Doutora da Igreja, em 1997, pelo Papa João Paulo II. Então, nós temos aqui a Santinha das Rosas, que antes de desencarnar deixou para nós: vou fazer chover sobre o mundo uma chuva de rosas. E nós entendemos que essas revelações trazidas através da mediunidade são também essas rosas que ela faz chover sobre todos nós. Certamente, como mentora, como também protetora de todos nós e auxiliando no trabalho do Consolador prometido aqui na Terra. Então, é isso que nós tínhamos hoje para trazer. Esperamos que tenha ficado claro que nosso intuito em estudar planos espirituais superiores é estimular, incentivar, dar ânimo a todos nós para que a gente também deseje o melhor e possa estar em conexão com o mais alto sempre. Não porque somos melhores ou perfeitos, absolutamente, estamos ainda em luta nas dificuldades aqui das nossas existências aqui na Terra. Mas Jesus nos aguarda de braços abertos. O momento é hoje, o trabalho é agora. E esse conhecimento que nos alenta a intimidade, o coração, nos dá esse combustível para seguirmos adiante. Nós agradecemos essa oportunidade e pedimos a Jesus que nos auxilie, nos dando bom ânimo. Muito obrigada.